nós vamos simular aqui no circuito RL, beleza? Então, o software LT Spice, nós vamos pegar os componentes aqui. Primeiro, uma fonte de tensão, voltage, um resistor e um capacitor. Não, desculpa, um indutor. Aí eu vou fazer a ligação aqui. É necessário que a gente coloque um referencial nulo, que é o nosso terra. Beleza. Aqui eu tenho meu circuito montado, basta que eu associe agora os meus valores. Para o exemplo que a gente tinha proposto, basicamente eu vou ter, na verdade, é o circuito que a gente montou lá na nossa aula teórica. Vamos colocar aqui 50 volts para a nossa tensão. 2K para a resistência. E o indutor era de 4 Henry. Beleza? Esse é o nosso circuito. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Né? Colocar aqui uma análise onde eu vou considerar um início e um fim, analisar uma parte transiente aqui do meu circuito. E aí, então, para que vocês possam ter um pouco mais de noção, é bom a gente calcular primeiro a constante de tempo. Né? Nesse caso, a nossa constante de tempo, vamos colocar aqui, ela é igual a L sobre R, né? Foi o que nós vimos hoje. Então, seria 4 dividido por 2.000, que é igual a 2 milissegundos. Ok? Essa é a nossa constante de tempo. E aí você fala, para que eu tenho que fazer essa análise primeiro? Porque a análise do nosso transiente aqui, ela precisa ter uma resolução aqui no nosso gráfico, né? Então eu sei que esse indutor, esse circuito, na verdade, esse circuito RL, ele vai chegar à sua condição estacionária após 5 constantes de tempo. Então seria basicamente 10 milissegundos. Eu vou colocar aqui um valor um pouco maior. Vou colocar aqui 30. E aí depois a gente vê se ficou bom a resolução ou não. Tá? Então, 30 milissegundos. De novo, como que eu faço a análise? Né? Primeiro eu preciso aqui verificar a corrente. Quando eu coloco, então, esse medidor sobre o indutor e clico aqui, eu vejo a minha condição de corrente nesse circuito, só que ele demonstra uma condição já estacionária. Vejam que aqui eu tenho 25 mA. Esse 25 mA corresponde basicamente a 50 dividido por 2.000. Onde, obviamente, que a tensão sobre o indutor aqui está sendo considerado como nula, ou seja, o indutor é um curto-circuito aqui nesse caso, e nesse caso também eu tenho essa condição estacionária já evidente para a gente. Eu preciso, portanto, associar uma condição inicial, e aí eu vou utilizar esse comando aqui. Mesma coisa que nós fizemos lá para o capacitor, né? Utilizar esse comando .ic, e aí a nossa variável de interesse agora é o I L1, né, que foi o que nós medimos ali. E eu tenho que colocar um valor inicial para ele. Vejam que aqui eu estou associando um valor inicial de corrente e não tensão. Vamos colocar aqui esse cara. E vamos apertar um Run de novo. Opa, agora a gente consegue ver melhor qual foi essa fase transitória para a gente. Vejam que eu tenho uma boa parte do meu gráfico já nessa condição estacionária e que não traz nenhuma informação relevante para a gente. Para que possa ser alterado essa resolução, basta que eu mude o comando aqui dessa análise transiente.
Vamos colocar 15 milissegundos, a metade, vamos ver como que fica. Vejam que ficou um pouco melhor para nós, né. Quando chega então a 10 milissegundos, eu tenho uma corrente que basicamente ela se aproxima dos 25 miliamperes, que é quando, né, a tensão sobre o indutor ficou nula. Ou seja, se eu clicar aqui, eu vou ver que quando tem 10 milissegundos, basicamente a tensão é zero. Uma coisa que é sempre importante vocês observarem é que, para as medições de corrente, eu tenho o meu eixo aqui desse lado direito. E para as minhas medições de tensão, eu tenho aqui, né, desse lado esquerdo. Isso lembrando que quando eu tenho as duas variáveis de corrente e de tensão sendo medidas simultaneamente. Porque quando eu deleto a de tensão e mantenho apenas a de corrente, veja que o gráfico, na verdade o eixo, ele aparece no gráfico aqui desse lado esquerdo. Quando eu insiro, né, a tensão, então ele fica aqui do lado direito, as medições de corrente. Beleza? Basicamente é esse o circuito que vocês vão ter que simular. Para associar uma condição inicial para o indutor, basta que vocês então alterem esse comando, considerando, por exemplo, aqui 8 milissegundos, né? Desculpa, 8 miliamperes, que é basicamente o que vocês vão precisar para resolver o exercício. Quando eu então simulo dessa forma, vejam que, opa, desculpa, que é 8 mili. Eu preciso evidenciar que é 8 mili, né? 8 miliamperes. Vejam que agora eu tenho essa condição, né? Olha só, para o gráfico verde, eu vou colocar ele de vermelho aqui para facilitar a nossa visualização. Para o nosso gráfico vermelho, então, veja que ele se trata basicamente da corrente. O eixo que analisa a corrente é o lado direito. E ele começa desse ponto aqui, ó, onde eu tenho 8 miliamperes, ok? Se eu eliminar a tensão para facilitar a nossa visualização, vejam que eu tenho 8 miliamperes aqui a princípio. E ele tende, então, a chegar aos meus 25 miliamperes, que seria quando essa tensão no indutor fosse nula, ok? E aí basta a gente aplicar a lei de Kirchhoff, né? Onde eu teria o V1 totalmente em cima de R1 praticamente. E aí eu teria basicamente uma corrente sendo limitada por esse resistor.